Quando impediram uma menina cega de entrar na escola com seu cão-guia, ninguém esperava o que aconteceria a seguir. Thor, o Golden Retriever, fez algo tão extraordinário que em 48 horas seu nome era tendência mundial e sua foto estava em jornais de Tóquio a Londres. O que esse cão fez não estava em nenhum manual de treinamento. Foi um ato de lealdade tão puro, tão comovente, que mudou leis, transformou escolas e fez o mundo inteiro parar para assistir. Hoje você vai descobrir toda essa história incrível. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E se você curte histórias reais que restauram sua fé na humanidade e nos animais, clica no botão de inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Vamos lá! Sofia Martinez tinha apenas 12 anos, mas já havia aprendido a navegar pelo mundo com uma confiança que surpreendia a todos que a conheciam. Cega desde os 3 anos devido a uma doença degenerativa da retina, ela transformará o que muitos considerariam uma limitação em apenas mais uma característica de quem era. Seus cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, uniforme escolar impecável e mochila nas costas, Sofia era uma aluna exemplar da Escola Estadual Roosevelt, no coração de Chicago. Mas o verdadeiro segredo de sua independência tinha nome: Thor. Um majestoso Golden Retriever de 4 anos, com pelagem dourada que brilhava sob qualquer luz e olhos castanhos cheios de inteligência e devoção. Thor não era apenas um cão-guia treinado pela prestigiada organização Guide Dogs of America. Ele era o melhor amigo, protetor e olhos de Sofia. Juntos, formavam uma dupla inseparável que desafiava qualquer obstáculo que o mundo colocasse em seu caminho. Naquela terça-feira de outubro, o ar fresco do outono trazia o cheiro de folhas secas e a promessa de um dia normal. Sofia e Thor caminhavam pela calçada familiar, seguindo a rota que faziam 5 dias por semana. Da casa de Sofia até a escola, exatamente 23 quarteirões, virando à direita na esquina da padaria que sempre cheirava a pão fresco, seguindo em frente passando pela biblioteca pública, e finalmente atravessando a rua principal até os portões da escola. Thor conhecia cada centímetro daquele trajeto. Suas patas tocavam o chão com precisão calculada, evitando poças d'água, guiando Sofia ao redor de postes e lixeiras, parando automaticamente em cada meio-fio antes de atravessar a rua. A coleira especial que Sofia segurava não era apenas uma ferramenta de navegação. Era uma linha de comunicação entre dois seres que se entendiam perfeitamente sem precisar de palavras. Bom dia, Sofia. Bom dia, Thor, gritou a senhora Shen da padaria, acenando através da vitrine. Sofia sorriu na direção da voz familiar e acenou de volta. Bom dia, senhora Shen. Está cheirando delicioso aí hoje. Thor abanou o rabo brevemente, mas manteve sua postura profissional. Ele sabia quando estava trabalhando. A senhora Shen sempre guardava um biscaninho para ele no final do dia. Mas Thor aprenderá que durante o horário de trabalho, foco era essencial. Enquanto caminhavam, Sofia pensava na apresentação de ciências que faria naquele dia. Tinha preparado tudo em braille, treinado sua fala dezenas de vezes, e estava confiante. O tema era sobre ondas sonoras e ecolocalização, algo que Sofia compreendia intuitivamente, usando suas próprias técnicas de navegação por som no dia a dia. Ela sorriu pensando na ironia de uma menina cega ensinando crianças videntes sobre como enxergar sem olhos. Thor reduziu o ritmo e parou no meio-fio da rua principal. Sofia ouviu o som do tráfego, carros passando da esquerda para a direita, nenhum som vindo diretamente de frente. Esperou. Thor permaneceu imóvel. Então veio o sinal sonoro do semáforo para pedestres, aquele bip familiar que indicava via livre. Thor avançou calmamente, guiando Sofia através da faixa de pedestres em linha perfeitamente reta. Do outro lado da rua, já podiam ouvir os sons da escola ganhando vida. Vozes de estudantes chegando, risos, o ranger do portão de metal sendo aberto pelo zelador, o som distante de uma bola de basquete batendo na quadra. Era uma sinfonia matinal que Sofia conhecia de cor. Mais 50 passos e estariam nos portões da escola, como sempre. Mas naquele dia, algo seria diferente. Muito diferente. À medida que se aproximavam da entrada, Thor começou a desacelerar. Não era sua parada normal, mas algo hesitante.
Sofia sentiu a tensão na coleira. O que foi, garoto? Perguntou baixinho, sua mão livre procurando o topo da cabeça dele para um carinho reconfortante. Foi então que ela ouviu uma voz desconhecida, alta e autoritária, vindo da direção dos portões. Sinto muito, mas animais não são permitidos na propriedade da escola. A voz pertencia a um homem, tons médios, com um sotaque que Sofia não conseguiu identificar imediatamente. Havia algo na cadência, na rigidez das palavras, que não combinava com as vozes familiares de professores e funcionários que ela conhecia. Você vai ter que deixar esse cachorro lá fora. Sofia sentiu seu estômago apertar. Isso não estava certo. Ela vinha à escola com Thor todos os dias há mais de 2 anos, desde que completará 10 anos e foi considerada madura o suficiente para trabalhar com um cão-guia. Todo mundo conhecia Thor. Todo mundo sabia que ele não era apenas um cachorro, era equipamento essencial, extensão de sua capacidade de se mover pelo mundo com segurança e independência. O que estava acontecendo? Com licença, disse Sofia, sua voz tentando soar confiante apesar do nervosismo crescente. Este é Thor, meu cão-guia. Ele tem direito legal de me acompanhar em todos os lugares públicos, incluindo escolas. Está na lei dos americanos com deficiências. Ela havia decorado essa explicação anos atrás, sabendo que ocasionalmente precisaria defendê-la, embora nunca imaginasse que seria na porta de sua própria escola. Eu não me importo com qual lei você está citando, menina, respondeu o homem, e agora Sofia podia detectar irritação em sua voz. Eu sou o novo diretor de segurança desta escola, e as regras são claras. Sem animais na propriedade. Você pode entrar. O cachorro fica do lado de fora. Havia uma finalidade em seu tom que não deixava espaço para discussão, ou pelo menos era o que ele pensava. Sofia sentiu Thor se movendo ligeiramente, posicionando-se um pouco mais à frente dela, ainda calmo mas claramente atento à tensão na situação. Outros estudantes começavam a se aglomerar perto dos portões, sussurrando entre si. Sofia podia sentir os olhares, mesmo sem poder vê-los. Sua mente acelerava, tentando decidir o que fazer. Discutir ali mesmo? Pedir para falar com a diretora Hampton, que conhecia perfeitamente a situação de Sofia. Recuar e chamar sua mãe? Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, Thor tomou uma atitude que ninguém, nem mesmo Sofia, que o conhecia melhor que ninguém, poderia prever. Uma atitude tão extraordinária, tão perfeitamente calculada e comovente, que nas próximas 48 horas, o nome Thor seria tendência mundial nas redes sociais e sua foto estamparia jornais de Tóquio a Londres. Richard Brennan era um homem de regras. Aos 43 anos, com 20 anos de experiência em segurança corporativa, ele fora contratado pela Escola Estadual Roosevelt apenas 3 semanas antes para modernizar os protocolos de segurança após um incidente menor envolvendo um visitante não autorizado que entrou no prédio durante o horário escolar. Alto, de ombros largos, cabelo cortado militarmente e uma postura que gritava autoridade, Brennan levava seu novo trabalho muito a sério, talvez sério demais. Vindo de um ambiente corporativo onde regras eram absolutas e exceções eram vistas como fraquezas no sistema, Brennan passará suas primeiras semanas revisando cada política, cada procedimento, cada linha do manual de segurança da escola. E ali, na seção sobre animais na propriedade, estava escrito claramente: animais de estimação não são permitidos no campus escolar por motivos de higiene, alergias e segurança dos estudantes. Para Brennan, a linguagem era inequívoca. Sem nuances, sem zonas cinzas. Regras eram regras. O que Brennan não compreendia, ou se recusava a compreender, era que regras existem dentro de contextos, e contextos exigem interpretação humana. Ele não entendia que aquela política específica sobre animais de estimação nunca fora designada para incluir animais de serviço, que são protegidos por lei federal. Ou talvez ele entendesse, mas sua visão rígida de mundo não permitia que ele fizesse distinções que considerava abrir precedentes perigosos. Naquela manhã, Brennan estava em seu posto habitual perto dos portões principais, observando estudantes chegarem, verificando mochilas aleatoriamente, garantindo que todos passassem pelo detector de metais recém-instalado. Foi quando viu Sofia se aproximando com Thor ao seu lado.
Seu primeiro pensamento foi simples e direto: cachorro. Propriedade escolar. Violação do protocolo. Não ocorreu a ele observar a coleira especial, o colete laranja brilhante com as palavras cão-guia em trabalho bordadas em letras grandes. Não ocorreu a ele notar como Sofia segurava a alça com familiaridade, como Thor navegava com precisão profissional, como outros estudantes acenavam para ambos com naturalidade de quem os via todos os dias. Para Brennan, era preto no branco. Havia um cachorro tentando entrar em sua escola, e isso violava o protocolo. Sinto muito, mas animais não são permitidos na propriedade da escola, disse ele, colocando-se diretamente no caminho de Sofia. Thor parou imediatamente, fazendo Sofia parar também. Você vai ter que deixar esse cachorro lá fora. Sua mão já estava em movimento para pegar o walkie-talkie preso ao cinto, pronto para chamar reforços se necessário. Sofia tentou explicar, sua voz educada mas firme citando a ADA, Lei dos Americanos com Deficiências. Brennan a cortou. Para ele, uma estudante de 12 anos citando leis era simplesmente uma criança tentando usar jargão legal que não compreendia totalmente. Ele era o adulto, o profissional de segurança, a autoridade. Sua palavra era final. Eu não me importo com qual lei você está citando, menina. Eu sou o novo diretor de segurança desta escola, e as regras são claras. Sem animais na propriedade. Você pode entrar. O cachorro fica do lado de fora. Cruzou os braços sobre o peito largo, postura que usará incontáveis vezes para intimidar subordinados em empregos anteriores. Uma postura que dizia: este assunto está encerrado. O que Brennan não percebeu foi que estava sendo observado. Emma Rodrigues, uma estudante de 16 anos do último ano, estava parada a poucos metros de distância, seu smartphone já nas mãos. Emma conhecia Sofia, eram amigas, apesar da diferença de idade. Emma também era presidente do clube de conscientização sobre deficiências da escola e sabia exatamente quais eram os direitos de Sofia. E Emma, como a maioria dos adolescentes de sua geração, tinha um instinto aguçado para a injustiça e um dedo rápido para pressionar gravar. O círculo de estudantes ao redor da situação crescia. Alguns apenas curiosos, outros começando a murmurar em protesto. Esse é o Thor, ele vem aqui todo dia, comentou um menino. Você não pode impedir ela de entrar com o cão-guia, isso é ilegal, disse uma garota. Mas Brennan apenas estreitou os olhos, vendo a contestação como mais uma evidência de que os jovens de hoje não entendiam hierarquia e autoridade. Todos vocês, para dentro da escola. Agora. Ou todos ganharão detenção por atraso, latiu ele, sua voz ecoando pela entrada. Alguns estudantes recuaram, mas Emma permaneceu firme, seu telefone capturando cada palavra, cada expressão, cada movimento daquele confronto absurdo. Ela tinha o ângulo perfeito. Sofia pequena e vulnerável com sua bengala branca dobrada presa à mochila, Thor alto e dourado ao seu lado em postura alerta, e Brennan torre de rigidez e teimosia bloqueando o portão. Foi nesse momento que aconteceu. Thor, que permanecerá perfeitamente calmo e profissional durante toda a troca, de repente fez algo inesperado. Algo que não estava em seu treinamento, não fazia parte de seus protocolos memorizados, mas que demonstrou uma inteligência emocional e uma compreensão da situação que transcendia qualquer comando ensaiado. O Golden Retriever lentamente, muito lentamente, para que cada pessoa presente pudesse ver claramente, deitou-se completamente no chão diante dos portões da escola. Não foi um movimento casual de cansaço. Foi deliberado, calculado. Ele colocou sua cabeça dourada sobre suas patas dianteiras, mas manteve os olhos fixos em Brennan. E então, para o choque absoluto de todos os presentes, Thor começou a chorar. Não eram latidos ou rosnados. Thor nunca faria isso, não estava em sua natureza gentil. Eram gemidos baixos, chorosos, sons que qualquer pessoa com um pingo de empatia reconheceria instantaneamente como tristeza, como desapontamento, como súplica. Os olhos castanhos de Thor permaneciam fixos no diretor de segurança, mas uma de suas patas dianteiras se esticou lentamente até tocar a perna de Sofia, como se dissesse: não se preocupe, eu não vou deixar você sozinha. O silêncio que caiu sobre a entrada da escola foi absoluto.
Emma capturou tudo em vídeo de alta definição, seu coração batendo forte enquanto reconhecia que estava documentando algo extraordinário. Até Brennan pareceu momentaneamente desconcertado, seu rosto rígido mostrando uma fenda de incerteza pela primeira vez. Então Sofia, sentindo a posição de Thor, compreendendo instintivamente o que seu companheiro estava fazendo, ajoelhou-se ao lado dele. Suas mãos encontraram a pelagem dourada, os dedos se enterrando naquele pelo macio que conhecia tão bem. Está tudo bem, Thor, sussurrou ela, mas sua própria voz tremia. Vamos encontrar outra solução. Mas mesmo enquanto dizia isso, lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Emma Rodrigues tinha 487 seguidores no TikTok antes daquela terça-feira de outubro. Era uma conta modesta onde postava vídeos de dança ocasionais, alguns memes sobre vida escolar, e conteúdo de conscientização sobre causas sociais que lhe importavam. Ela nunca imaginou que um vídeo de 3 minutos e 42 segundos filmado no portão de sua escola transformaria não apenas sua conta, mas iniciaria uma conversação global sobre direitos de pessoas com deficiência, empatia e os limites da autoridade. Com mãos trêmulas de adrenalina e indignação, Emma parou a gravação assim que a diretora Hampton finalmente apareceu, alertada por outros funcionários sobre a situação nos portões, e imediatamente resolveu o mal-entendido, permitindo que Sofia e Thor entrassem enquanto prometia uma conversa séria com o diretor Brennan. Mas o dano emocional já estava feito, e a evidência estava capturada em pixels de alta definição. Emma não perdeu tempo. Sentada em sua primeira aula, História Americana, onde ironicamente estavam estudando o movimento pelos direitos civis, ela discretamente segurou o telefone sob a carteira e começou a preparar o upload. Escreveu a legenda com cuidado. Novo diretor de segurança impediu minha amiga cega de entrar na escola com seu cão-guia legalmente protegido. Thor, o cão, se deitou e chorou. Isso é discriminação. Isso é errado. Compartilhem para que o mundo veja. Hashtag Justiça para Sofia, hashtag Toroherói, hashtag Direitos de Deficientes, hashtag ADAmaters. Adicionou hashtags estratégicas, marcou várias organizações de defesa de direitos de deficientes que seguia, e apertou postar. Eram 8h47 da manhã. Em 10 minutos, o vídeo tinha 127 visualizações. Em 30 minutos, 3.400 visualizações e estava sendo compartilhado rapidamente. Ao meio-dia, quando os estudantes checavam seus telefones durante o almoço, o vídeo havia explodido para 340 mil visualizações e estava na página para você de milhares de usuários. O que fez o vídeo viralizar tão rapidamente foi sua perfeita tempestade de elementos emocionais. Primeiro, havia a injustiça clara e indefensável. Uma criança cega sendo impedida de exercer seus direitos legais por uma figura de autoridade inflexível. Segundo, havia Thor, cujo comportamento extraordinário tocou corações ao redor do mundo. A imagem de um cão-guia literalmente chorando ao lado de sua parceira humana era devastadoramente comovente. Terceiro, havia a qualidade cinematográfica acidental do vídeo. Emma tinha capturado ângulos perfeitos, áudio claro, e o arco narrativo completo do confronto. Comentários inundavam em velocidade estonteante. Estou literalmente chorando no trabalho assistindo isso, escreveu alguém. Aquele cachorro tem mais empatia e inteligência emocional que o segurança idiota, declarou outro. Isso é violação direta da ADA. Alguém processe esse cara, exigia um terceiro. Influenciadores maiores começaram a compartilhar, cada um adicionando suas próprias reações indignadas. Notificações explodiam no telefone de Emma a cada segundo. Às 2h da tarde, o vídeo tinha 2,1 milhões de visualizações. Repórteres locais de Chicago começaram a ligar para a escola, pedindo comentários. A página do distrito escolar nas redes sociais foi inundada com comentários furiosos exigindo ação. Organizações nacionais de defesa dos direitos de pessoas com deficiência começaram a compartilhar o vídeo, usando-o como exemplo perfeito de por que conscientização e treinamento adequado eram essenciais. Às 5h da tarde, o vídeo tinha 7,8 milhões de visualizações e havia sido repostado em Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.
Versões legendadas começaram a aparecer em espanhol, português, francês, alemão, japonês. Hashtag Justiça para Sofia era a tendência número 1 no Twitter nos Estados Unidos e número 3 globalmente. Hashtag Toroheroi tinha sua própria vida, com pessoas compartilhando histórias de seus próprios cães-guia e animais de serviço. Celebridades começaram a pesar. Uma atriz de Hollywood com 15 milhões de seguidores tweetou: "Acabei de assistir o vídeo de Tor e Sofia e estou destruída. Como podemos estar em 2023 e ainda ter que lutar por direitos básicos de acessibilidade?" Um jogador da NBA compartilhou no Instagram: "Mano, Tor é mais homem que muito humano por aí. Protegendo sua garota até o fim. Respeito absoluto." Uma cantora pop fez um post longo no Facebook sobre como sua irmã com deficiência visual enfrentava discriminação similar regularmente. Notícias de TV mainstream pegaram a história. CNN, NBC, ABC, todas mandaram equipes para Chicago. Às 6 horas da noite, o vídeo foi apresentado nos noticiários nacionais. Âncoras com vozes sérias descreviam o incidente enquanto mostravam clipes de Tor deitado e chorando. Especialistas legais foram trazidos para explicar a Ada e por que o que Brennan fizera era não apenas errado moralmente, mas ilegal. Emma sentava-se em sua casa, absolutamente sobrecarregada. Seu telefone estava basicamente inutilizável devido ao volume de notificações. Sua conta TikTok agora tinha 487 mil seguidores, 1000 vezes mais que pela manhã, e continuava crescendo. Repórteres estavam acampados na frente de sua casa, querendo entrevistas. Sua caixa de mensagens estava cheia de ofertas de aparições em programas de TV, pedidos de entrevistas, e milhares de mensagens de apoio de estranhos ao redor do mundo. Mas Emma não estava pensando em sua nova fama. Estava pensando em Sofia, que ligara chorando mais cedo, sobrecarregada pela atenção súbita e preocupada com Tor, que havia sido levado ao veterinário por sua mãe para garantir que seu comportamento emocional não indicasse algum problema de saúde. Estava pensando no diretor Brennan, cuja identidade havia sido descoberta por investigadores de internet e que agora estava recebendo ameaças de morte, algo que Emma nunca pretendeu ou desejou. Mais importante, Emma estava pensando no poder assustador das redes sociais. Como um vídeo de menos de 4 minutos filmado em um smartphone poderia mobilizar milhões de pessoas em questão de horas. Como isso poderia ser usado para bem, expondo injustiças, pressionando por mudanças, dando voz aos silenciados. Mas também como poderia rapidamente escalar para algo escuro e vingativo que excedia qualquer senso de proporção ou justiça. Enquanto o sol se punha em Chicago naquela terça-feira, o vídeo ultrapassava 15 milhões de visualizações e continuava acelerando. A história de Sofia e Tor havia se tornado global. Mas a verdadeira história, as complexidades, as nuances, as lições profundas e mudanças sistêmicas que precisavam acontecer, estava apenas começando a se desenrolar. Na manhã seguinte, quarta-feira, a escola estadual Roosevelt estava sitiada. Vans de notícias de pelo menos 12 estações diferentes se alinhavam na rua em frente aos portões. Os mesmos portões onde, apenas 24 horas antes, Sofia e Tor haviam sido barrados. Repórteres com microfones e câmeras tentavam entrevistar qualquer estudante, pai ou funcionário disposto a falar. Helicópteros de notícias pairavam acima, capturando imagens aéreas para reportagens ao vivo. Dentro do prédio administrativo, a diretora Patricia Hampton estava tendo o pior dia de seus 20 anos na educação. Seu telefone tocava incessantemente, superintendente do distrito, membros do conselho escolar, advogados, relações públicas e dezenas de jornalistas. Seu e-mail havia ultrapassado 3.000 mensagens não lidas durante a noite. A página do Facebook da escola tinha sido forçada a desativar comentários após serem inundados com ameaças e linguagem abusiva. Patrícia, precisamos de uma declaração. Agora, disse Martim Torres, o advogado do distrito, sua testa brilhando de suor apesar do ar-condicionado. A história está em todos os lugares. Good Morning America, The Today Show, até BBC e Al Jazeera Internacional. Estamos sendo pintados como uma instituição que discrimina crianças com deficiência. As implicações legais são
Eu sei, Martin, cortou Hampton, passando as mãos pelo rosto cansado. Ela não havia dormido, passará a noite inteira gerenciando a crise, conversando com a família de Sofia, revisando políticas, e tentando entender como algo tão simples e evitável havia explodido em uma catástrofe de proporções internacionais. Mas qual declaração emito? Desculpe por contratar um diretor de segurança incompetente. Desculpe por não treinar adequadamente nossa equipe sobriada. Desculpe que levou uma criança de 12 anos ser humilhada e um vídeo viral para percebermos que temos um problema sistêmico. Do outro lado da cidade, na casa da família Martinez, a situação não era menos caótica. Sofia estava deitada em seu quarto, Thor enrolado ao seu lado na cama. Algo que sua mãe normalmente não permitia, mas dadas as circunstâncias, fez uma exceção. A menina de 12 anos estava exausta emocionalmente. Seu telefone havia tocado tanto que sua mãe finalmente o desligou. Repórteres batiam na porta a cada 15 minutos. Vizinhos curiosos formavam pequenos grupos na calçada. Até produtores de Hollywood haviam ligado, oferecendo opções de filme baseado na história. Mãe, eu só quero que tudo volte ao normal, Sofia sussurrou, seus dedos traçando automaticamente os contornos familiares das orelhas macias de Thor. Eu não queria que isso ficasse tão grande. Eu só queria ir para a escola. O cão-guia suspirou profundamente, como se compreendesse cada palavra, sua cabeça pesando reconfortante contra a perna de Sofia. Maria Martinez, mãe solteira de 41 anos que trabalhava dupla jornada como enfermeira para sustentar Sofia, sentia-se completamente fora de seu elemento. Ela era uma mulher que evitava atenção, que valorizava a privacidade, que apenas queria dar à filha a melhor vida possível apesar dos desafios. Agora havia câmeras na frente de sua casa e advogados ligando oferecendo representá-las em processos que Maria nem tinha considerado entrar. Eu sei, meu amor, eu sei, disse Maria gentilmente, sentando na beirada da cama. Mas talvez isso não seja totalmente ruim. Pensa bem. Quantas outras crianças com deficiência enfrentam isso todo dia? Quantos outros têm seus direitos negados e ninguém vê, ninguém se importa? Pelo menos agora as pessoas estão prestando atenção. Talvez possamos transformar isso em algo positivo. Enquanto isso, em um apartamento pequeno no lado oeste de Chicago, Richard Brennan estava tendo seu próprio dia no inferno. Fora colocado em licença administrativa remunerada, um eufemismo corporativo para suspenso enquanto investigamos. Sua foto circulava nas redes sociais junto com seu nome completo, endereço que alguém havia descoberto e postado, um ato de doxing ilegal mas difícil de controlar, e seu número de telefone que agora recebia mensagens de texto furiosas e ameaçadoras 24 horas por dia. Brennan sentava em sua sala escura, persianas fechadas, televisão desligada porque não suportava mais ver sua própria face em loop nas notícias. Ele havia se tornado, literalmente da noite para o dia, uma das pessoas mais odiadas da internet. Memes cruéis eram feitos sobre ele. Pessoas criavam contas de Twitter dedicadas exclusivamente a atacá-lo. Alguém editara sua página da Wikipédia para dizer que era um monstro que odeia crianças cegas e cachorros. O que mais angustiava Brennan não eram nem as ameaças, embora fossem assustadoras, mas a total falta de compreensão que sentia do mundo. Em sua mente, ele havia apenas seguido as regras. Aplicado as políticas como estavam escritas. Feito seu trabalho exatamente como ensinaram em 2 décadas de segurança corporativa. Como isso o transformará no vilão de uma história global? Como um simples mal-entendido sobre regulamentos escolares se tornará isso? Ele tentará explicar em uma declaração rápida para a imprensa. Eu estava apenas seguindo o protocolo estabelecido. Não foi minha intenção causar sofrimento. Não sabia que era um cão-guia protegido. Mas a declaração apenas piorou as coisas. Pessoas dissecaram cada palavra, apontando que Thor usava colete claramente identificado como cão-guia. Que Sofia tinha bengala branca visível. Que qualquer pessoa com olhos funcionais e cérebro ativo deveria ter compreendido a situação imediatamente. E talvez eles estivessem certos. Brennan começava a pensar em seus momentos mais sombrios de introspecção.
Talvez ele tivesse visto apenas o que queria ver. Uma regra sendo quebrada. Talvez tivesse ignorado todos os sinais contextuais porque era mais fácil aplicar autoridade em preto e branco do que navegar nas complexidades cinzentas da realidade humana. Talvez, pela primeira vez em sua carreira rígida e baseada em regras, ele precisasse admitir que estava completamente, indiscutivelmente errado. Na quinta-feira, a pressão alcançou o ponto de ebulição. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que estava iniciando uma revisão da Escola Estadual Roosevelt para determinar se houve violações sistemáticas da ADA. Organizações nacionais de direitos de deficientes organizaram um protesto em frente ao distrito escolar, com centenas de pessoas, muitas com seus próprios cães-guia, em cadeiras de rodas ou com outras deficiências visíveis, carregando cartazes que diziam: os direitos de Sofia são nossos direitos e Thor sabia melhor, porque você não sabia. Emma Rodrigues foi convidada para aparecer no The Ellen DeGeneres Show. A diretora Hampton finalmente deu uma entrevista coletiva formal, lendo uma declaração cuidadosamente preparada. A Escola Estadual Roosevelt se desculpa profunda e sinceramente com Sofia Martinez e sua família pela inaceitável violação de seus direitos protegidos federalmente. Estamos implementando imediatamente treinamento obrigatório sobre ADA para toda a equipe, revisando todas as políticas para garantir linguagem clara sobre animais de serviço, e tomando medidas disciplinares apropriadas contra o indivíduo responsável. Mas a pergunta que todos faziam era: isso seria suficiente? Desculpas e treinamentos eram importantes, claro. Mas havia algo maior acontecendo, uma conversação nacional sobre como a sociedade tratava pessoas com deficiência, sobre os micro e macroagressões que enfrentavam diariamente, sobre como até instituições bem-intencionadas frequentemente falhavam em proteger seus direitos mais básicos. O que aconteceu nas semanas seguintes foi extraordinário e inesperado. Thor, o Golden Retriever de 4 anos que apenas tentava proteger sua parceira, tornou-se um símbolo internacional de lealdade, empatia e os direitos das pessoas com deficiência. Sua imagem, aquele momento capturado por Emma onde ele estava deitado, chorando, pata estendida tocando Sofia, foi reproduzida em camisetas, posteres, murais de rua, e até tatuagens que pessoas faziam para homenagear o cão heróico. Artistas de todo o mundo criaram obras inspiradas em Thor. Um famoso muralista de Los Angeles pintou uma versão gigante de Thor de 15 metros de altura na lateral de um prédio, com os dizeres heróis vêm em todas as formas embaixo. Um escultor de Nova York criou uma estátua de bronze de Thor e Sofia que foi posteriormente doada à escola, instalada permanentemente na entrada, exatamente onde o incidente ocorrerá. Guide Dogs of America, a organização que treinou Thor, foi inundada com pedidos de informação e doações. Em apenas 2 semanas, receberam mais de 2,3 milhões de dólares em contribuições, o suficiente para treinar e fornecer gratuitamente 50 cães-guia adicionais para pessoas que precisavam mas não podiam pagar. Thor fez mais pela conscientização sobre cães-guia em 3 dias do que conseguimos em 3 décadas, declarou a diretora executiva da organização em entrevista lacrimejada à CBS News. Mas o impacto ia muito além de Thor individualmente. Histórias começaram a emergir de todo o país, e do mundo, de pessoas com deficiência compartilhando suas próprias experiências de discriminação. Uma mulher no Texas relatou ser expulsa de um restaurante com seu cão-guia porque o gerente não acreditava que ela era realmente cega, já que usava maquiagem. Um homem na Flórida compartilhou como foi forçado a sair de um ônibus público com seu cão de serviço para ansiedade porque outros passageiros reclamaram. Uma adolescente no Reino Unido postou vídeo de um motorista de táxi se recusando a levá-la porque tinha um cão de assistência para diabetes. As histórias se multiplicavam exponencialmente, cada uma adicionando nuance e profundidade à conversa nacional que o incidente de Sofia havia iniciado. Não era apenas sobre um segurança mal treinado em uma escola de Chicago, era sobre um padrão sistemático de ignorância, preconceito e negação de direitos que pessoas com deficiência enfrentavam constantemente. Sofia, enquanto isso, estava aprendendo a navegar sua nova e involuntária fama. Com a ajuda de sua mãe e de um consultor de relações públicas oferecido gratuitamente por uma grande firma de Chicago, ela começou a conceder entrevistas seletivas. Apareceu no Good Morning America sentada ao lado de Thor,
sua mão descansando na cabeça dourada dele enquanto explicava calmamente à entrevistadora. Eu não quero que o Sr. Brennan seja destruído. Eu só quero que as pessoas entendam. Thor não é um animal de estimação. Ele é meus olhos. Ele é minha independência. Ele é minha liberdade. A entrevista foi vista por 8,4 milhões de pessoas, e o clipe mais compartilhado foi quando a entrevistadora perguntou: o que você quer que as pessoas aprendam com isso? Sofia pensou por um momento, seus olhos sem visão apontando ligeiramente para o lado da câmera, e então disse com uma sabedoria que parecia muito além de seus 12 anos. Quero que as pessoas lembrem que regras existem para proteger pessoas, não para machucá-las. E quando uma regra machuca alguém, talvez seja a hora de questionar a regra, não a pessoa. A citação foi instantaneamente viral, impressa em posteres motivacionais, compartilhada por educadores e ativistas, citada em editoriais de jornais importantes. Sofia Martinez, sem querer ou planejar, havia se tornado uma das vozes mais jovens e poderosas no movimento pelos direitos dos deficientes. Thor, por sua parte, parecia completamente alheio à sua fama. Continuava fazendo seu trabalho como sempre, guiando Sofia com precisão profissional, parando em meio-fios, evitando obstáculos, sendo seus olhos confiáveis no mundo. A única diferença era que agora, quando eles caminhavam pelas ruas de Chicago, pessoas paravam para tirar fotos respeitosamente à distância, acenavam e gritavam "Te amamos, Thor". E donos de lojas ofereciam biscoitos, que Thor educadamente recusava quando estava trabalhando, porque esse era o nível de sua dedicação. Um momento particularmente tocante aconteceu quando Sofia e Thor visitaram um centro de reabilitação para veteranos feridos. Um jovem soldado que havia perdido a visão em combate estava resistindo à ideia de trabalhar com um cão-guia, sentindo que isso o tornaria mais fraco ou dependente. Mas quando conheceu Thor, quando ouviu a história, quando Sofia compartilhou como Thor não era uma muleta mas uma ferramenta de empoderamento, algo mudou. Se Thor pode ser um herói e ser um cão-guia, disse o veterano, lágrimas nos olhos, então talvez eu possa ser um herói e ter um também. Esse foi o verdadeiro legado de Thor, não a fama, não os vídeos virais, mas as mudanças reais e tangíveis que sua história inspirou em milhares de pessoas ao redor do mundo. 6 semanas após o incidente, a Escola Estadual Roosevelt era uma instituição transformada. O que começara como uma crise de relações públicas catastrófica havia se tornado, inadvertidamente, uma oportunidade para mudança sistêmica profunda e significativa. A diretora Hampton, em vez de simplesmente tentar controlar danos e esperar que a tempestade passasse, tomou a decisão corajosa de abraçar o momento e usá-lo como catalisador para a reforma genuína. O primeiro passo foi treinamento abrangente. Não apenas um workshop de 2 horas que funcionários poderiam dormir através dele, mas um programa de certificação obrigatório de 3 dias desenvolvido em parceria com organizações líderes de direitos de deficientes. Cada membro da equipe, de professores a zeladores, seguranças a administradores, passou por treinamento intensivo sobre a lei dos americanos com deficiências, animais de serviço, acomodações apropriadas e, mais criticamente, sobre empatia e ver além das próprias suposições. Não é suficiente saber a lei, explicou Keisha Johnson, treinadora de diversidade e inclusão trazida para liderar o programa. Vocês precisam entender o porquê por trás da lei. Precisam compreender a experiência vivida de pessoas com deficiência, os desafios diários que enfrentam, e como suas ações, ou inações, impactam vidas reais. O treinamento incluía simulações onde funcionários experimentavam navegar o prédio escolar vendados ou em cadeiras de rodas, permitindo-lhes vivenciar fisicamente algumas das barreiras que estudantes com deficiência encontravam. As políticas da escola foram completamente revisadas. A linguagem vaga sobre animais na propriedade que havia causado a confusão inicial foi substituída por texto claro e inequívoco. Animais de serviço, conforme definido pela ADA, são sempre bem-vindos e devem ter acesso total a todas as áreas do campus. Qualquer funcionário que negue acesso a uma pessoa com deficiência e seu animal de serviço devidamente treinado estará sujeito à ação disciplinar imediata, incluindo possível demissão. Mas as mudanças foram muito além de políticas em papel. A escola estabeleceu um comitê de acessibilidade permanente composto por funcionários, estudantes,
pais e membros da comunidade com deficiência. O comitê tinha autoridade real para revisar políticas, recomendar mudanças e garantir que a voz de pessoas com deficiência estivesse sempre centrada nas tomadas de decisão. Fisicamente, o campus foi auditado e modificado. Rampas foram instaladas onde antes havia apenas escadas. Sinalização em braille foi adicionada em todo o prédio. Espaços de navegação foram limpos de obstruções desnecessárias. Uma sala sensorial foi criada para estudantes com sensibilidades sensoriais que precisavam de um espaço calmo durante o dia. A biblioteca investiu em tecnologia assistiva, leitores de tela, livros em áudio, materiais em braille. O currículo também evoluiu. Unidades sobre direitos civis foram expandidas para incluir explicitamente o movimento pelos direitos dos deficientes. Estudantes aprenderam sobre heróis como Ed Roberts, Judith Eulman e o papel crucial de ativistas deficientes em conquistar direitos que muitos tomavam como garantidos. Sofia foi convidada a falar em assembleias escolares, compartilhando sua perspectiva e respondendo perguntas de colegas. O que vocês querem saber sobre ser cega? Sofia perguntou durante uma apresentação para estudantes do 9º ano. As perguntas vieram timidamente no início, estudantes com medo de parecerem ofensivos, mas Sofia os encorajou com honestidade e humor. Sim, eu sonho, mas meus sonhos são feitos de sons, cheiros e sentimentos, não imagens. Não, eu não tenho super audição como Demolidor. Meus ouvidos funcionam normal, apenas presto mais atenção. E sim, Thor às vezes passa gás, e é horrível porque eu não posso apenas olhar acusadoramente para ele como vocês fariam. A sala explodiu em risos, a tensão evaporando. Esse era o dom de Sofia, transformar algo que poderia ser desconfortável ou constrangedor em uma conversa natural e até divertida. Ao fazer perguntas sobre deficiência parecerem normais em vez de tabu, ela capacitava seus colegas a serem aliados melhores e humanos mais empáticos. O distrito escolar mais amplo de Chicago também respondeu. Inspirados pelo exemplo da Roosevelt, implementaram treinamento similar em todas as 642 escolas do sistema. Criaram a posição de coordenador de acessibilidade distrital com orçamento dedicado e equipe. Lançaram uma linha direta onde estudantes e pais podiam reportar problemas de acessibilidade ou discriminação. E crítico para mudança a longo prazo, integraram educação sobre deficiência no treinamento padrão de novos professores e funcionários. Outras cidades e estados prestaram atenção. Nos 3 meses seguintes ao incidente de Thor, pelo menos 18 distritos escolares diferentes ao redor do país anunciaram iniciativas similares, citando explicitamente a história de Sofia como inspiração. Uma senadora estadual na Califórnia introduziu legislação exigindo treinamento obrigatório sobre ADA para toda a equipe escolar pública. A proposta de lei foi carinhosamente apelidada de Lei de Thor. As mudanças também alcançaram o setor privado. Empresas reavaliaram suas próprias políticas sobre animais de serviço. Cadeias de restaurantes enviaram memorandos para franqueados reafirmando que animais de serviço eram sempre bem-vindos. Redes de hotéis atualizaram processos de check-in para perguntar proativamente sobre necessidades de acessibilidade. Companhias aéreas, há muito criticadas por seu tratamento de passageiros com deficiência, anunciaram novos protocolos de treinamento. Talvez o mais importante, conversas aconteciam em mesas de jantar em todo o país. Pais explicavam aos filhos sobre deficiência e acessibilidade. Estudantes voltavam da escola perguntando: "Mãe, o que é um cão-guia?" Professores compartilhavam a história de Thor em aulas como exemplo de coragem, empatia e justiça. A história havia se tornado uma ferramenta educacional, uma parábola moderna sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Richard Brennan passou os primeiros 2 meses após o incidente em algo próximo ao isolamento autoimposto. Demitido da escola Roosevelt, sem perspectivas de emprego dado que seu nome retornava milhões de resultados negativos em qualquer busca no Google, ele se retirou para seu apartamento e evitou o mundo exterior sempre que possível. Os primeiros pedidos de entrevista ele recusou categoricamente. Não havia nada a dizer que faria diferença, pensava. O dano estava feito. Sua reputação destruída. Sua carreira acabada.
Mas conforme as semanas se transformavam em meses e o fervor inicial da internet começava a diminuir, Brennan iniciou um processo difícil e doloroso de introspecção genuína. Começou, relutantemente, a assistir os incontáveis vídeos e ler os milhares de artigos sobre o incidente. Não os que o atacavam, embora houvesse muitos, mas aqueles que usavam sua história como ponto de partida para conversas mais amplas sobre direitos de deficientes. Ele leu sobre a história do movimento pelos direitos dos deficientes. Descobriu que antes da ADA em 1990, pessoas com deficiência podiam ser legalmente excluídas de escolas, locais de trabalho, transportes públicos e praticamente qualquer espaço. Aprendeu sobre ativistas que literalmente arrastaram seus corpos pelas escadas do Capitólio para exigir direitos básicos. Compreendeu, pela primeira vez, que a lei que havia ignorado tão casualmente não era excesso de regulamentação política, mas sangue, suor e décadas de luta por dignidade humana básica. Brennan começou a assistir vídeos de pessoas com cães-guia compartilhando suas histórias. Ouviu um homem cego descrever como seu cão o salvara de ser atropelado por um carro que correu sinal vermelho. Viu uma mulher em lágrimas explicar como seu cão de serviço para PTSD era a única razão pela qual conseguia sair de casa. Assistiu vídeos de crianças com autismo cujos cães de serviço os mantinham calmos durante crises. Cada história adicionava camada sobre camada de compreensão que ele nunca havia tido. Foi durante essa jornada de aprendizado que Brennan tomou uma decisão que chocou todos que o conheciam, especialmente seu advogado que implorou contra. Ele procurou a família Martinez. Não através de intermediários ou representantes legais, mas pessoalmente. Apareceu na porta deles em uma tarde chuvosa de sábado, segurando um envelope e com uma aparência de homem que carregava um peso insuportável. Maria Martinez, que atendeu à porta, quase a fechou imediatamente ao reconhecê-lo. Mas algo na linguagem corporal de Brennan, ombros caídos, olhos vermelhos, postura de total derrota, a fez hesitar. Por favor, disse ele, voz rouca. Apenas 5 minutos. Você nem precisa me deixar entrar. Posso falar aqui mesmo na soleira. Eu preciso dizer algo que deveria ter dito há meses. Maria, contra seu melhor julgamento mas seguindo um instinto de enfermeira que via um ser humano em genuíno sofrimento, deixou-o entrar. Sofia estava na sala com Thor. Quando o cão-guia sentiu Brennan entrar, reconhecendo o cheiro, talvez, ou simplesmente percebendo a tensão, ele levantou a cabeça mas não rosnou. Apenas observou alerta mas calmo. Sempre o profissional. Brennan permaneceu de pé, sentindo-se inadequado para sentar. Começou a falar, palavras que havia ensaiado milhares de vezes mas que agora saíam trêmulas e imperfeitas. Sofia, senhora Martinez, não há desculpa para o que fiz. Eu sei disso. Passei semanas tentando encontrar alguma justificativa que tornasse minhas ações menos horríveis, mas não há. Eu estava errado. Completamente, inexcusavelmente errado. Ele explicou, não como defesa, mas como contexto, sobre sua formação em segurança, sobre como fora treinado a ver o mundo em preto e branco, regras e violações, ameaças e não ameaças. Mas isso não é desculpa, enfatizou. Porque até nesse sistema rígido e estúpido, eu tinha olhos. Eu tinha um cérebro. Eu deveria ter visto seu colete, Thor. Eu deveria ter ouvido quando Sofia citou a lei. Eu deveria ter feito a coisa humana decente mesmo se não soubesse a lei. Mas não fiz. E isso é inexplicável. Sofia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Por que você veio aqui, Sr. Brennan? O que quer de nós? Sua voz não era hostil, apenas direta. Curiosa. Brennan tomou fôlego profundo. Nada. Não quero nada. Não estou aqui buscando perdão, não mereço. Não estou pedindo que retirem qualquer ação legal. Estou aqui porque precisava olhar nos seus olhos. Ele parou, percebendo a ironia terrível de suas palavras. Desculpe, eu precisava estar diante de você, pessoalmente, e assumir total responsabilidade. E porque quero que saiba que não vou desperdiçar isso. Do envelope, ele tirou documentos. Passei os últimos 2 meses aprendendo.
Realmente aprendendo, não apenas lendo políticas. Completei um programa de certificação em conscientização sobre deficiência. Estou me voluntariando em uma organização que treina cães-guia. E ele fez uma pausa, voz quebrando. Estou voltando à escola para me formar em educação especial. Tenho 43 anos e vou começar do zero porque preciso passar o resto da vida consertando isso. Não com você especificamente. Já causei dano suficiente. Mas com outros. Ensinando futuros professores e administradores sobre acessibilidade. Garantindo que nenhuma outra criança passe pelo que fiz você passar. O silêncio que seguiu era pesado. Maria tinha lágrimas nos olhos. Sofia permaneceu inexpressiva por um longo momento. Então, surpreendentemente, estendeu a mão. Senhor Brennan. Ele pegou sua mão delicadamente, como se fosse vidro. Eu não sei se consigo perdoá-lo ainda. Talvez um dia. Mas, obrigada por vir. E boa sorte com a escola. Acho que você pode ajudar muitas pessoas, se realmente quiser. Brennan saiu daquela casa transformado. Não redimido, redenção levaria anos e talvez nunca viesse completamente, mas com propósito. Nos meses seguintes, ele cumpriu cada promessa que fez. Matriculou-se na universidade. Passou fins de semana na Guide Dogs of America, ajudando a socializar filhotes e auxiliando em treinamentos. Começou um blog chamado Perspectiva Aprendida, onde documentava honestamente sua jornada de ignorância à compreensão, permitindo-se ser vulnerável sobre seus fracassos passados. O blog encontrou audiência inesperada, não apenas entre aqueles que apoiavam sua tentativa de redenção, mas entre outros profissionais que reconheciam neles mesmos a tendência de valorizar regras sobre humanidade. Brennan escreveu sobre competência performática, a maneira como pessoas em posições de autoridade frequentemente priorizavam parecer no controle sobre realmente fazer o que era certo. Sobre como o ego podia transformar pequenos erros em crises catastróficas quando alguém se recusava a admitir que estava errado. Seus escritos não foram universalmente bem recebidos. Muitos comentadores apontavam, razoavelmente, que ele só iniciará sua jornada de aprendizado depois de ser pego e publicamente humilhado. Que sua redenção não apagava o trauma que causará. Que boas intenções futuras não reparavam dano passado. Brennan reconhecia tudo isso em seus escritos, nunca se defendendo, apenas documentando o processo de transformação sem expectativa de absolvição. 2 anos após o incidente, a vida havia se estabelecido em um novo normal para todos envolvidos. Sofia, agora com 14 anos, estava no 2º ano do ensino médio. Thor, com 6, continuava sendo seu companheiro constante e olhos confiáveis, embora agora com alguns pelos grisalhos começando a aparecer em seu focinho dourado. A relação entre eles havia se aprofundado ainda mais, se isso era possível, temperada pela experiência compartilhada de adversidade e triunfo. A escola Roosevelt havia se tornado modelo nacionalmente reconhecido de acessibilidade e inclusão. Grupos educacionais de todo o país faziam tours pelo campus, observando não apenas as modificações físicas mas, mais importante, a cultura que havia sido cultivada. Uma cultura onde diferença era celebrada, onde acomodação não era vista como tratamento especial mas direito básico, onde estudantes com deficiência eram ativamente incluídos em todos os aspectos da vida escolar. Emma Rodrigues estava em seu 1º ano na Northwestern University, estudando jornalismo com foco em justiça social. Aquele vídeo que mudará tudo continuava em seu portfólio, mas agora ela o via com mais nuance. Foi importante, ela refletia em uma entrevista para o jornal estudantil. Expôs injustiça real. Mas também me ensinou sobre a responsabilidade que vem com viralidade. Como rapidamente narrativas podem escalar além do controle. Como doxing e ameaças nunca são justificáveis, não importa quão errado alguém esteja. Há uma linha entre responsabilização e vingança de multidão, e a internet nem sempre respeita essa linha. Guide Dogs of America vira seu financiamento triplicar permanentemente após o incidente. Agora eram capazes de fornecer cães-guia não apenas para aqueles com deficiência visual, mas expandir programas para cães de serviço para veteranos com PTSD,
crianças com autismo e adultos com várias condições. Thor salvou literalmente centenas de vidas indiretamente, disse a CEO da organização. Cada cão que conseguimos treinar e doar por causa de doações inspiradas por sua história representa liberdade e independência para uma pessoa. Richard Brennan completou seu bacharelado em educação especial com louvor. A jornada não fora fácil, equilibrar escola com trabalhos part-time para pagar contas, enfrentar o julgamento ocasional de colegas que reconheciam seu nome, reaprender como aprender depois de décadas fora da academia. Mas ele persistiu. Agora, trabalhava como coordenador de treinamento para um distrito escolar na periferia de Chicago, desenvolvendo e implementando programas de conscientização sobre deficiência para funcionários. Ele nunca conheceu Sofia novamente após aquela única visita. Sentiu que seria impróprio inserir-se em sua vida mais do que já havia feito. Mas em seu escritório, mantinha uma foto impressa da estátua de Thor e Sofia que estava na entrada da Roosevelt. Uma lembrança diária de seu fracasso mais profundo e do propósito que emergira dele. Eu arruinei o que deveria ter sido apenas mais um dia normal para uma menina indo à escola, ele dizia aos funcionários durante treinamentos. E isso é algo com que terei que viver para sempre. Mas posso garantir que vocês nunca cometam o mesmo erro. A Lei de Thor, oficialmente conhecida como Lei de Treinamento e Conscientização sobre Animais de Serviço de 2024, foi aprovada na legislatura da Califórnia e assinada em lei. Exigia treinamento anual obrigatório sobre ADA para toda equipe de escola pública, com módulos específicos sobre animais de serviço, acomodações apropriadas e não discriminação. 7 outros estados introduziram legislação similar. A semente plantada por um Golden Retriever chorando em um portão de escola estava germinando em mudança sistêmica real e mensurável. Para Sofia, o legado era mais pessoal e imediato. Ela desenvolvera paixão por advocacia, inspirada tanto pela experiência traumática quanto pelas mudanças positivas que seguiram. Aos 14, ela falava regularmente em conferências sobre direitos de deficientes, compartilhando sua história mas sempre direcionando foco para sistemas maiores que precisavam mudar. Não foi apenas sobre um homem sendo meio tonto, ela dizia ao público, provocando risos. Foi sobre como construímos sistemas que falham em proteger pessoas vulneráveis. E quando expõe-se esse fracasso, temos escolha, defensividade ou crescimento. Thor continuava sendo Thor, profissional no trabalho, brincalhão em casa, e agora, inadvertidamente, porta-voz canino para milhões. Organizações de direitos de animais o convidavam para aparições. Ele comparecia graciosamente, mas parecia mais interessado em biscoitos que em atenção. Crianças faziam projetos escolares sobre ele. Até um livro infantil foi escrito, Thor e Sofia, uma história de amizade e coragem, com ilustrações lindas e mensagem gentil sobre inclusão e defendendo o que é certo. Em entrevista no 2º aniversário do incidente, a repórter perguntou a Sofia se ela se arrependia de algo sobre como tudo se desenrolara. Sofia considerou a pergunta cuidadosamente, sua mão descansando, como sempre, na cabeça de Thor. Eu me arrependo do trauma inicial. Ninguém deveria ter que passar por isso. E me arrependo de quão brutal a internet foi com o Sr. Brennan. Ele estava errado, mas ameaças de morte. Não. Isso nunca está certo. Mas, ela continuou, não me arrependo de que veio à luz. Porque quantas outras Sofias há por aí enfrentando discriminação similar e ninguém vê? Quantos Thors são barrados de lugares onde deveriam poder ir legalmente? Se minha experiência ruim fez com que até uma criança não tivesse que passar pelo mesmo, valeu a pena. E sinceramente ela sorriu, coçando atrás da orelha de Thor fazendo sua perna traseira bater em reflexo feliz. Também me deu esse cara maravilhoso aqui. Thor não é apenas meu cão-guia. Ele é meu melhor amigo. E agora é herói de todo mundo. E ele nem sabe, o que o torna ainda melhor. Thor abanou o rabo, feliz com a atenção e completamente inconsciente de que aquele movimento simples, aquele momento de empatia canina em um portão de escola, havia mudado o mundo só um pouco, mas de maneira mensurável.